Sejam todos muito bem-vindos aí, os alunos de pensamento computacional, tanto da turma da manhã quanto da turma da noite. O pessoal de outras disciplinas também, que eu sei que tem curiosidade com o tema, né? Nós hoje vamos fazer uma live sobre a Lei de Acesso à Informação e LGPD, né? Até na hora que a gente começou a divulgar o cartaz, né? Alguns amigos brincaram que não sabiam o que era essa sopa de letrinha, lá e LGPD, né? Então, a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? E o Arthur vai abordar alguns aspectos aí atuais sobre a transparência, né? Que é o foco da Lei de Acesso à Informação, a transparência no serviço público, e posteriormente, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz uma nova visão, né? Em especial relacionada aos dados sensíveis, aos dados das pessoas que podem, de alguma forma, identificá-las e as pessoas têm direito, né, de não ter esses dados divulgados. Então, como é que fica isso? A transparência no serviço público e a proteção de dados pessoais dos servidores públicos ou das empresas públicas que têm algum tipo de contratação ou das empresas privadas que contratam com o poder público, como é que fica esse tipo, né, de tratamento desses dados frente à transparência. Então, eu convidei o Arthur hoje, eu agradeço a participação dele aqui. O Arthur é mestre em Direito pela UNB, pela Universidade de Brasília, é graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás, né? É especialista da Agência Nacional de Aviação Civil, né? E trabalhou durante um período no Ministério das Comunicações, e lá ele teve a oportunidade de trabalhar na implantação, né, da LGPD, como, inclusive, encarregado de dados na LGPD, né, o chamado DPO dentro da LGPD. Então, no momento que o Ministério das Comunicações estava instalando ali, se preparando, se adequando para a LGPD, o Arthur estava lá à frente desse desafio aí de ser o DPO, né, do Ministério naquele momento. E, atualmente, ele trabalha lá no CNJ, é assessor de conselheiro lá no CNJ, né? Vem atuando junto com o conselheiro Márcio, que é da Justiça Federal, cujo mandato acaba no final do ano, né, Arthur? E aí o Arthur está estudando aí possibilidades, se continua lá com a gente, se vai alçar novos voos, se vai para novos desafios. Arthur, mas é um prazer te receber aqui junto dos nossos alunos do IESE para essa conversa aí sobre esses temas, que eu sei que são temas tanto de estudo quanto de atuação profissional, que você conhece bem, compartilhar aí um pouco com essa turma que está hoje na graduação aqui do IESB, né, e curiosa sobre diversos temas relacionados com esse conflito, né? E algumas aulas atrás, até alguns alunos comentaram, né? Professor, a Lei de Acesso à Informação, em especial no Poder Judiciário, né? Ela foi muito rapidamente aplicada, e resolução do CNJ dizendo como isso deve ser implementado pelos órgãos do Poder Judiciário, e algumas coisas ficaram bem, talvez até transparentes demais, e veio a LGPD agora, e como trabalhar esse eventual conflito que pode existir entre as duas legislações. Eu te agradeço demais a disponibilidade numa sexta-feira à noite, 8h45 da noite, estar aqui com a gente, e a palavra está contigo, meu amigo. Boa noite a todos. Antes de qualquer coisa, obrigado, Léo, pelo convite. Para mim é uma honra, é uma satisfação estar aqui, poder contribuir. Bom, quem a gente sabe, Léo sabe bem. Cristine, boa noite também. Estou vendo que a Cristine está aqui. Fomos colegas de UNB um tempo, né? A Cristine continua lá. Eu saí, bom. Mas
para quem sabe, para quem gosta de dar aula, né? A gente sabe bem que dar aula é uma coisa que a gente faz com muita alegria, com muita satisfação, e a gente faz pelo gosto, né? Realmente de transmitir o pouquinho que a gente conseguiu aprender de alguma área, de algum assunto até aqui. Então, obrigado pelo convite, Léo, e vamos começar então com o nosso assunto. Então, caríssimos alunos, o professor Léo me pediu hoje aqui para falar um pouco desse aparente conflito entre Lei de Acesso à Informação e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu não sei, gente, qual é o nível, né, de conhecimento, de entendimento, de familiaridade com essa lei. Então, antes da gente adentrar e falar diretamente do núcleo aqui do tema da aula, vou primeiro fazer aqui um apanhado, uma revisão muito rápida de algumas coisas importantes para a gente poder entender o terreno que a gente está pisando. Então, assim, a quem se aplica, né, a Lei Geral de Proteção de Dados? Basicamente, o artigo 3º da lei diz que se aplica a qualquer pessoa jurídica ou pessoa natural, pública ou privada, né? Pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado. E o objetivo básico é proteger o direito fundamental, né, a liberdade, a privacidade dos titulares dos direitos pessoais, que são as pessoas naturais, né? Então, essa lei se aplica, né? E assim, além da gente entender a quem se aplica, né, que é a quem eu acabei de mencionar, é importante entender também quando se aplica, em que situações se aplica, né? Então, retomando, se aplica a qualquer pessoa natural ou pessoa jurídica, direito público ou privado, e se aplica quando? Quando houver qualquer operação de tratamento de dados pessoais, né? Onde se aplica? Se aplica quando houver uma operação de tratamento, seja ela realizada em território nacional ou fora do território nacional, desde que essa atividade de tratamento de dados, assim, se ela for se a operação de tratamento de dados for realizada em território nacional, é ponto pacífico, a lei diz que a LGPD se aplica. Se a atividade for realizada para o fornecimento de bens ou serviços oferecidos a indivíduos localizados no território nacional, a LGPD também se aplica. Então, se a obtenção e tratamento de dados for realizada com a finalidade de oferecer bens ou serviços a indivíduos localizados no território nacional, a LGPD também se aplica. E também se aplica, né, se os dados pessoais forem, se o objeto do tratamento dos dados pessoais tenham sido coletados no território nacional, né? Então, basicamente são essas três hipóteses em que, do ponto de vista da localidade, a LGPD se aplica. Então, ela se aplica a pessoas naturais ou jurídicas, direito público ou privado, que realizem operações de tratamento de dados pessoais, nessas três hipóteses que eu acabei de mencionar. Agora, a quem não se aplica, né? O artigo 4º da lei vai dizer para a gente o seguinte: a lei não se aplica quando houver o tratamento de dados pessoais que for realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, é importante a gente pensar que se aplica a pessoas naturais, se aplica. Mas se o tratamento for feito por uma pessoa natural sem finalidade econômica, de fins particulares, a LGPD não se aplica. Também não se aplica quando a finalidade do tratamento for jornalístico ou artístico, quando for acadêmico, quando for realizado com finalidade de operação de segurança pública, defesa nacional, atividade de investigação ou repressão de infração penal. Então, a própria lei nos diz as hipóteses em que a LGPD não se aplica. Bom, então já temos aqui um contexto em o que é a lei, a quem ela se destina, quando ela se aplica e quando ela não se aplica. Ok. Aí, nós vamos passar para uma outra parte da lei, que é basicamente o seguinte, gente. São as bases de dados, né, da lei. Assim, todo mundo que trata de LGPD foca muito
nas bases de dados da LGPD. O que são as bases de dados da LGPD? São basicamente, pessoal, as hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados. As pessoas naturais, que o fazem com finalidade econômica, e a pessoa jurídica de direito público ou privado. Ok. Então, quais são essas bases legais? Para a gente pensar aqui nas bases legais, a gente primeiro lembra que as bases legais são 10, tá? E estão previstas no artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, vou passar rapidamente aqui, porque são 10, são muitas, mas basicamente a lei autoriza o tratamento de dados pessoais quando houver o fornecimento de consentimento pelo titular, o famoso tratamento consentido, consentimento do titular. Quando houver a operação de tratamento pela administração pública, né, e uso compartilhado entre as instituições públicas para o cumprimento de obrigações legais, regulamentos, ou contratos públicos, ou instrumentos públicos congêneres. É possível também o tratamento de dados pessoais para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, então, pesquisas e utilização acadêmica é possível a utilização. Quando necessário para execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contratos, então, para operações contratuais ou preparatórias para operações contratuais. Nos casos de tratamento para a proteção da vida ou incolumidade física do titular, tutela da saúde, quando necessária para atender aos interesses legítimos do controlador e para proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Então, são 10 bases e, assim, falando de forma bem ampla e genérica, a base legal menos, assim, que a gente menos utiliza, que a gente menos recorre, é o legítimo interesse, porque é um conceito vago, indeterminado. As instituições recorrem muito a uma base legal que é a do consentimento, do uso dos dados, porque aí o consentimento ele tem que ser expresso, tem que ser esclarecido, e aí a instituição entende que fica protegida. Entretanto, a gente tem outras 8 possibilidades de tratamento de dados pessoais que não necessariamente precisam de um instrumento para autorizar que aconteça. Na verdade, em regra, não precisa. E dentre essas hipóteses que a gente acabou de mencionar, tem justamente a possibilidade de tratamento para a consecução de políticas públicas ou para cumprimento de obrigações legais. E é aí que começa o aparente conflito entre a Lei de Acesso à Informação e a LGPD. Então, vamos imaginar, a Lei de Acesso à Informação, ela nos confere o poder, como cidadãos, de solicitar a qualquer órgão público qualquer informação que seja pública, certo? Agora, as informações pessoais são públicas? Bom, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que algumas informações vinculadas a indivíduos, servidores públicos, agentes públicos, sim, são públicas e devem ser, inclusive, disponibilizadas por meio de transparência ativa. Então, o próprio Conselho Nacional de Justiça, onde está lá o Léo e eu, tem resolução que determina aos tribunais que publiquem suas folhas de pagamento até o dia 15 de cada mês subsequente à folha. Ok, mas depois da Lei de Acesso à Informação, veio a LGPD garantindo o direito de proteção aos dados, garantindo direito ao titular do dado. Depois da Lei de Acesso à Informação, ainda teve uma emenda constitucional, que conferiu status constitucional a esse direito. Está lá no artigo 5º, foi constitucionalizado. E aí há de se pensar o seguinte, mas eu tenho uma informação, sou servidor público, essa informação é pessoal, mas a Lei de Acesso à Informação diz que as informações públicas devem ser acessadas, eu posso solicitar, o Supremo diz que determinadas informações, estamos usando um caso clássico aqui da folha de pagamento, é uma informação pública. Como é que fica esse aparente conflito, entre esses dois atos normativos? Para começar a resolver essa questão, a gente deve recorrer a dois dispositivos da LGPD. No artigo 23 da LGPD, o artigo 23 da LGPD, ele trata especificamente sobre o regramento
do poder público para o tratamento dos dados. Então, ela diz que o tratamento pelo poder público deve sempre ocorrer orientado pelo atendimento da finalidade pública, na persecução do interesse público com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir atribuições legais do serviço público. Né? E desde que, e aí cria algumas condições, desde que seja informada as hipóteses em que, no exercício da competência, esse tratamento está ocorrendo, né? Desde que as informações sejam claras e atualizadas sobre qual é a previsão legal, qual é a base legal, sobre qual é a finalidade do tratamento daquele dado, quais são os procedimentos utilizados na prática, qual é o ciclo de tratamento desse dado, como é que esse dado está sendo mantido. Então, o poder público pode tratar dados pessoais, mas obedecendo a essas condicionantes. Né? E tem uma segunda condicionante muito importante, que é a nomeação de um encarregado de dados, que na GDPR, que é a lei da União Europeia, a LGPD foi muito baseada na GDPR, né? E a GDPR prevê a figura do DPO, que é o Data Protection Officer. No Brasil, a LGPD traduziu essa função como o encarregado de dados, encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Então, o poder público tem que necessariamente, os órgãos da administração pública precisam necessariamente cumprir todas essas condicionantes e precisam também nomear um encarregado. O que o encarregado faz? Ele é uma espécie de guardião dos titulares, né, dos direitos dos titulares de dados. Então, no Ministério das Comunicações, como o Léo mencionou, eu exerci essa função e, se eu não me engano, foi um dos primeiríssimos órgãos federais a ter uma política de proteção de dados, uma política de privacidade de dados pessoais e de ter um encarregado nomeado. Basicamente, o encarregado tem as funções de ser uma espécie de ouvidor, tá, para proteção dos dados pessoais, dos titulares dos dados pessoais. Então, ele recebe reclamações sobre dados pessoais. Ele tem uma função de orientação técnica interna, seja na iniciativa privada, seja no poder público, e tem uma função de comunicação, de ser uma ponte de comunicação com o órgão regulador, que hoje é a Agência Nacional, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD, né, que hoje tem aí a natureza jurídica de autarquia, enfim. Alguns acham que é uma agência que tem natureza de agência reguladora, outros acham que não, mas isso aí é uma outra discussão. Então, basicamente, o tratamento de dados pessoais pela administração pública precisa ocorrer de acordo com as condicionantes previstas na própria LGPD. E aí, a LGPD, no artigo 6º, é o segundo artigo ao qual a gente deve recorrer para entender e solucionar esse aparente conflito, é o artigo 6º, se eu não me engano, só vou conferir aqui, que traz para a gente os princípios, exatamente, artigo 6º. Então, o artigo 6º diz que as atividades de tratamento de dados deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. E aí, normalmente os artigos que tratam sobre esse conflito, os artigos acadêmicos entre lá e LGPD, costumam elencar como os princípios aplicáveis a essa situação os 3 primeiros, que são a finalidade, adequação e necessidade. Eu entendo que o 4º princípio, tá, que é o livre acesso, também deve ser um princípio nuclear aí do tratamento pela administração pública. O primeiro princípio, que é a finalidade, diz que o seguinte: para o atendimento à finalidade, a realização do tratamento deve ocorrer para propósitos legítimos, específicos, explícitos, informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essa finalidade. Então, basicamente, um dado pessoal, quando for tratado, ele não pode ser tratado sem qualquer que seja a finalidade. No caso da administração pública, tem que ser uma finalidade pública, tem que ser o exercício de uma competência, tem que ser o exercício de uma atribuição. Então, não pode haver o tratamento de qualquer dado sem que esteja destinado a uma finalidade específica, não pode ser uma finalidade genérica, não pode ser, e tem que ser uma finalidade contemporânea, tá? Não pode ser, enfim, não pode haver uma justificação posterior. Tá? Adequação, princípio da adequação.
significa que deve haver compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular de acordo com o contexto do tratamento. A forma de tratar o dado deve ser apta a atingir a sua finalidade. Eu vou tratar um dado se eu tiver uma finalidade a ser atingida. Então, no caso da lei de acesso à informação, conferir transparência ativa ou transparência passiva. Ok, eu tenho uma finalidade que me autoriza a tratar o dado, existe uma lei, existe a competência atribuída a agentes públicos para essa operação. Então, eu tenho uma finalidade identificada. Agora, e a adequação? Assim, a forma que eu vou tratar esse dado é apta a atingir essa finalidade? Então, basicamente, como é que eu vou tratar esse dado? É basicamente isso que nos direciona o princípio da adequação. É esse pensamento que nos direciona o princípio da adequação. Então, a forma tem que ser apta a atingir a finalidade. Por fim, a necessidade. Então, é um princípio segundo o qual a limitação do tratamento deve ser direcionada ao mínimo necessário. Então, se eu tenho uma obrigação legal de transparência ativa prevista numa resolução, e essa regra legal diz que eu tenho que publicar, por exemplo, a folha de pagamento dos agentes públicos, significa que eu tenho que publicizar o mínimo de informações necessárias ao atingimento dessa finalidade. E a forma? Bom, pode ser no site do órgão público, pode ser no site do órgão público. É um meio adequado? É um meio adequado. Se eu publico no site, eu preciso publicar no mural, no átrio do fórum? Não preciso. Seria uma forma, né, menos apta de atingir a finalidade pública, e o princípio da necessidade vai orientar o agente público a fazer essa publicização de forma não excessiva, na medida exata, na medida necessária por isso é o princípio da necessidade, devia se chamar, na minha opinião, princípio da medida necessária, né? Por quê? Porque o tratamento tem que ocorrer na medida necessária para o atingimento da finalidade. Eu coloco nesse rol o princípio do livre acesso, porque ele diz que é um princípio segundo o qual, né, a garantia aos titulares, assim, basicamente o princípio do livre acesso, ele nos impõe, tá, que seja garantido aos titulares uma consulta facilitada e gratuita sobre a forma, sobre a duração do tratamento e sobre como esses dados pessoais estão sendo tratados. Então, muito embora a lei preveja atos de transparência com a finalidade de atingimento, atingimento do interesse público primário, o servidor público ou o titular de dados pessoais tratados dentro da administração, não necessariamente o dado pessoal vai ser de um servidor público. Ele pode ser, por exemplo, de um sócio de uma licitante. Pode ser, enfim, pode ser de alguém que recebeu uma autorização, uma outorga, todas as pessoas naturais titulares de dados que têm os seus dados tratados no âmbito da administração. Então, esse quarto princípio é muito importante, por quê? Porque, ok, temos uma finalidade pública, tem que haver transparência, pode ser ativa, pode ser passiva. Qualquer cidadão tem o direito de, por meio daquele sistema de consulta, perguntar sobre e solicitar informações públicas, ok? Mas o titular que tem os seus dados tratados, publicizados, tem que ter acesso de forma facilitada e tem que ter respostas sobre todo o ciclo de tratamento desse dado. Como esse dado é coletado, como ele é armazenado, qual é o nível de proteção desse dado e quando é que esse ciclo se finaliza. Então, eu acho muito importante, principalmente no contexto do cotejo entre LGPD e LAI, que se mantenha a atenção quanto ao princípio do livre acesso. Pois bem, esses 3 ou 4 princípios são os que orientam o tratamento do dado pessoal. Então, significa que o dado pessoal não pode ser publicizado, não pode ser divulgado. Não, ele pode ser divulgado, mas sempre atento
A finalidade, a necessidade e a adequação. E conferindo ao titular um acesso facilitado a como está ocorrendo o ciclo de tratamento dos seus dados. Só para contextualizar, uma das primeiras situações que eu enfrentei lá no Ministério das Comunicações, logo depois que ocorreu a nomeação, né, na verdade, a nomeação do DPO lá, que no caso eu fui o primeiro, um jornalista saiu testando a efetividade da LGPD nos órgãos federais. E aí ele, no momento que eu recebi a demanda, não foi possível identificar isso, mas logo depois foi possível identificar porque começou a acontecer uma mobilização e uma interação entre os órgãos. Mas basicamente ele solicitou a diversos órgãos federais que fosse dado a ele conhecimento de todos os dados, se havia dados pessoais dele sendo tratados naqueles órgãos, e aí sim, diversos ministérios, autarquias, se tinha dados pessoais dele sendo tratados naquele órgão, em quais sistemas esses dados dele estavam, qual era a forma de armazenamento. Basicamente, ele provocou o exercício desse princípio do acesso, né? E aí foi uma das primeiras situações que a administração pública enfrentou, sendo provocado, né, por esse cidadão, que é titular de dados, né, e tem direito a fazer essa solicitação. Naquele momento, nós enfrentamos um desafio que ninguém tinha pensado, que era, ele me pediu acesso aos dados dele por meio do sistema da LAI. A solicitação foi feita por aquele SIC, né, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, que todos os órgãos públicos federais têm. Qual foi o primeiro problema enfrentado? Como é que eu sei que esse cara, de fato, é o titular do dado? Bom, esse é o trabalho do DPO, enfrentar essas questões, criar orientações técnicas e, ao mesmo tempo, preocupado. A preocupação aqui de dois gumes aqui, porque é o seguinte, ao mesmo tempo que o DPO tinha que proteger os dados do titular, também tinha que garantir o acesso. Então, eu tenho que garantir o acesso, mas eu não posso garantir o acesso a quem não seja o titular. E aí, a gente começou naquela época uma conversa com a CGU. A CGU também estava muito no começo. A gente tinha duas secretarias possíveis de nos orientar lá, que seria a secretaria, a Ouvidoria Nacional, né, do Executivo Federal, que é uma secretaria dentro da CGU, mas o assunto ainda não estava bem localizado lá dentro, né? O assunto LGPD ainda não tinha sido atribuído a um determinado secretário para uma orientação federal. Justamente nessa oportunidade, eu pude acionar um outro secretário, né, que não era o da Ouvidoria Nacional. Essa questão de acionar a Ouvidoria Nacional aconteceu porque em muitos órgãos o DPO nomeado foi o ouvidor, porque ele já tinha atribuição em sistema para receber reclamações de ouvidoria, então, mas no órgão que eu estava não foi assim. Então, e na própria CGU, foi uma outra secretaria que ficou com a atribuição de desenhar as orientações e criar soluções para cumprimento da LGPD. Essa secretaria trouxe para a conversa a Secretaria de Governo Digital, na época do Ministério da Economia, e o que nós identificamos, né? Na época, um outro sistema estava sendo inaugurado, né, que é o GovBR. E o GovBR ele foi feito para ser um portal nacional em que qualquer pessoa pode entrar, se cadastrar e fazer solicitações aos órgãos públicos. Ele foi pensado para ser um protocolo integrado de todos os órgãos, e paulatinamente os órgãos foram entrando. E aí, naquela época, eu não sabia, e fomos descobrir, junto à CGU e à Secretaria de Governo Digital, que existem níveis de autenticação ali dentro. Então, existe a autenticação ouro, prata e bronze. Hoje, por exemplo, e aí existem formas de você se autenticar. Na autenticação ouro, se eu não me engano, a única forma de ser autenticado ouro na época era com biometria. Existe um cadastramento biométrico que, na medida em que alguém entrasse no GovBR via biometria, haveria uma certeza
de que aquele peticionante era de fato o titular do dado. No nível prata, um pouco menos de segurança. No nível bronze, como à época eu precisava dar uma resposta, porque o prazo da resposta da LA é 15 dias, na época eu fiz uma nota técnica orientando que só fossem fornecidos dados pessoais caso o titular, isso foi tudo conversado com a CGU, caso o titular solicitasse pelo GovBR. Então, a resposta que esse titular recebeu foi essa: você precisa solicitar via GovBR, você faz o seu cadastro lá, o GovBR tem um aplicativo, e o nível de autenticação tem que ser o nível ouro, para eu ter a máxima certeza. Hoje, esse nível de segurança baixou, se eu não me engano, ele está no nível prata pela orientação normativa da CGU. Mas naquela época, era um primeiro momento, a gente não podia, a gente tinha que pecar por excesso pela máxima precaução. E aí isso foi a orientação que nós expedimos para o Ministério como um todo. E assim foi feito. Depois veio a orientação normativa da CGU e da Secretaria de Governo Digital. Atualmente, o GovBR tem uma forma de autenticação que é buscando dados do seu banco, né? Então, é muito interessante, porque eu acho que não deve ter nenhuma instituição que tem mais dados da gente do que banco. Portanto, quando você vai logar no GovBR, ele te dá a opção de logar com o login do seu banco. Ele abre um pop-up, uma janela, que você vai logar com a senha do seu banco. E aí, de alguma forma, existe autenticação no GovBR com a senha do seu banco. Então, o banco autentica que você é você. E aí você está no nível mais alto de segurança, sem precisar da biometria, necessariamente. Então, assim, isso é um caso só para ilustrar como que as situações vão aparecendo e os princípios são, de fato, nos casos concretos, norteadores das soluções das questões, né? Então, basicamente, o que a gente tem hoje de orientação, o que eu acho que resolve a maioria dos casos, é que é necessário haver a publicização dos dados que sejam... Aí a gente precisa também fazer uma outra reflexão, que é o seguinte: por que existe a lei de acesso à informação? Para conferir ao cidadão meios de controle da administração pública, né? A gente está falando de accountability aqui, né? Accountability, que muita gente traduz como controle, né? Mas que é um conceito mais complexo, que na verdade é a possibilidade de o cidadão solicitar informações, justificação, para então controlar o ato e haver a possibilidade de sanção ou premiação do agente público. Então, o accountability vai um pouco mais além do que só o exercício do controle. E a lei de acesso à informação veio para isso, para conferir ao cidadão meios de controle. E a transparência e o acesso à informação são as ferramentas que vão dotar o cidadão da possibilidade de exercício dessa fiscalização, né? Que é a fiscalização mais vertical possível, que é do cidadão para com a administração. Então, pois bem, então a gente tem uma finalidade, que é dotar o cidadão de meios para o controle. Agora, quando eu vou publicizar uma informação de um servidor público, de um agente público, ou de um contratante, de um licitante, para que alguém exerça esse controle externo da administração, eu necessariamente preciso, por ser uma questão pública, eu preciso dar publicidade a tudo? Outras reflexões entram nisso aí, e a nossa orientação vai ser aquele trinômio, né? A necessidade, a adequação e a finalidade. Existe uma finalidade? Existe. Existe a necessidade? Existe, mas precisa haver a adequação. Então, a divulgação do dado tem que ser na menor medida possível, porque quanto maior a medida, quanto mais dados publicados, maior o risco de violação dos direitos do cidadão de ter a sua privacidade preservada. Então, basicamente, eu acho que é esse o raciocínio que a gente precisa ter quando do cotejo entre essas duas normas, esses dois atos normativos. Lembrando sempre também o seguinte, na questão da adequação, né, da medida adequada, da necessidade da medida, preciso lembrar também que nem todos os dados pessoais são iguais ou estão na mesma categoria. Há dados pessoais que são considerados pela própria LGPD como dados pessoais sensíveis,
que são dados relativos à sexualidade, à saúde, se forem dados de crianças e adolescentes, são dados cuja divulgação tem um potencial de gerar dano para o titular muito maior. Né? Dependendo da religião, a pessoa pode sofrer discriminação, enfim. Os dados pessoais são aqueles que têm um potencial de, ao serem divulgados, gerar danos muito maiores pela utilização indevida. Então, mais uma vez, isso nos leva para a orientação do princípio da necessidade e da adequação, dos princípios da necessidade e da adequação. Eu acho que, basicamente, são esses os nossos guias, nossas vertentes de orientação para conciliar o acesso à informação, a transparência, com a proteção de dados pessoais. Posso contar mais um outro caso aqui rapidinho, que foi, por exemplo, na Câmara dos Deputados, uma determinada comissão solicitando uma lista de servidores que teriam recebido uma gratificação XYZ. Enfim, eu não lembro exatamente qual era a situação agora, mas aconteceu de um órgão do Congresso Nacional solicitar informações pessoais. Ele tem a prerrogativa de fiscalização? Tem a prerrogativa de fiscalização. E aí, nesse caso, nós enviamos da forma mais sigilosa possível e com todas as salvaguardas sobre os deveres de cuidado e de sigilo que aqueles dados deveriam ter e da estrita que os dados estavam sendo fornecidos com estrito atendimento às finalidades. Posteriormente, outros protocolos foram criados, assim, porque, por exemplo, normalmente a gestão de pessoas recebe muitas solicitações de dados pessoais de servidores. Então, o cara vai fazer uma viagem pela administração, o tempo todo, né, os dados dos servidores são solicitados à gestão de pessoas. Nós criamos lá um formulário de solicitação para sempre identificar quem era o solicitante, porque caso houvesse uma utilização indevida ou vazasse o dado pessoal, o solicitante estaria identificado, seria passível de responsabilização. Né? Então, assim, esses princípios orientadores vão nos direcionando, vão nos guiando para que essas salvaguardas venham sendo incorporadas, construídas, e aí ambos os interesses públicos, na verdade o interesse público frente ao interesse privado seja atendido sem violar o direito à privacidade do titular do dado pessoal. Já falei pra caramba. Arthur, valeu, obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que foi bem no foco, né, que era uma preocupação até que já tinha sido compartilhado em outras aulas aí pelos alunos, né, de como tratar vários deles aqui. Eu sei que são servidores públicos, são servidores de empresas públicas, de bancos públicos, de tribunais, de agências, e estão fazendo sua segunda graduação, entraram como nível médio e agora estão correndo atrás do nível superior, né? E quando a gente falou a primeira vez em Lei de Acesso à Informação, Marco Civil da Internet, LGPD, algumas dúvidas surgiram, né, em relação a essa divulgação, né, de dados, essa preocupação de quais dados meus estão disponíveis para todo mundo, né? E aí agora eu vi, me parece que o Goianésio levantou a mão aqui, queria falar. Não sei se o Jardel tinha falado no chat também, se ele quer abrir o áudio, fazer alguma pergunta. Alguém quer interagir aí, fazer alguma pergunta para o Arthur? Não. Está me ouvindo, professor? Jardel? Opa, Jardel, vamos lá. Goianésio, já te passo a palavra, tá? Vamos lá, Jardel. Arthur, desculpa estar incomodando, mas assim, eu sempre tive particularmente, eu sempre tive um problema para tentar entender a conciliação entre a LAI e a LGPD. A LAI foi a primeira norma a sair e logo a seguir veio a LGPD. Como servidor público, a gente sabe que alguns tribunais tiveram uma preocupação com a transparência ativa. Então, chegaram e publicaram de uma vez, principalmente os órgãos do judiciário, chegaram e publicaram de uma vez diversas informações sobre servidores públicos. E hoje eu tenho essa questão de que o que vale mais? Vale mais a regra da LGPD ou a regra da LAI?
porque esses dados ainda são públicos, estão abertos, né, em alguns sites. Você consegue entrar sem se identificar e identificar, por exemplo, toda a parte remuneratória de um servidor, às vezes até com algumas informações adicionais, por conta justamente da ideia da transparência ativa proposta pela LAI. Só que eu tenho essa dúvida hoje, essa questão, e até uma certa crítica, sobre a forma como essas informações estão disponibilizadas, haja vista as restrições impostas pela LGPD. O Jardel, acho que o Jardel pode ser até bem objetivo, né? Ele é servidor do Poder Judiciário, né? E nós temos uma resolução do CNJ, né, que determina que os tribunais coloquem as questões remuneratórias e talvez precise passar por uma revisão, né? Porque as questões remuneratórias você entra lá sem precisar se identificar e consegue ver hoje quanto que o Arthur lá no CNJ está recebendo. Alguns tribunais eu sei que já cuidam, por exemplo, já tiraram os outros dados, CPF e tal, mas valores de gratificação, valores de indenizações, valores de diárias recebidas, tal, isso aparece de forma ativa. Acho que talvez seja nessa linha aí que o Jardel está questionando. Arthur, não sei qual a sua posição. Então, quando, assim, as leis elas são um pouco distantes no tempo, né? A LAI é de 2011 e a LGPD só veio em 2018, demorou mais a entrar em vigor e tal. Enfim, mas o que acontece? Assim, eu vou falar aqui o que eu acho que poderia acontecer, que é o que as políticas de governança de privacidade de dados preconizam, né? Normalmente, um primeiro passo que existe, um dos primeiros passos, né, depende do desenho da política, mas um dos primeiros passos de uma política de privacidade de dados é fazer a higienização dos dados, que é justamente uma revisão de todas as coletas de dados e de todas as disponibilizações de dados, para verificar se cada dado que está sendo tratado é realmente necessário. Então, se nós pensarmos assim, quando você vai entrar no serviço público, vai tomar posse em qualquer carro, tem uma série de perguntas lá na sua ficha funcional. Raça, sexo, tal. Todas, aí, o que a higienização dos dados faz? Eu vou reavaliar se todos esses dados aqui estão sendo utilizados para alguma coisa. Porque, assim, no meu cadastro como servidor, de repente, algumas daquelas informações eles são desnecessárias. No limite, poderia haver um formulário perguntando assim, para que time você torce? A administração usaria isso para alguma coisa? Acredito para nada. Seria um caso, por exemplo, da gente, estou assim, exagerando o exemplo, mas seria um caso de uma higienização para... E hoje, quando a gente pega as fichas funcionais, de fato, a gente vê um monte de dado ali que, assim, grande... Como o Léo falou, assim, nós temos aqui vários servidores assistindo a aula. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho a sensação de que vários dos meus dados ali nunca foram utilizados para nada. No entanto, estão ali armazenados, correndo o risco de serem acessados por qualquer finalidade escusa ali. Nessa época do Ministério das Comunicações, a CGU fez uns testes com os meus dados, e a maioria dos SEIs, né, que o SEI é o sistema que está em grande parte dos órgãos públicos federais, grande parte dos SEIs tem acesso público franqueado, sem necessidade de cadastro ou com um cadastro básico. E, basicamente, tem muitos dados pessoais nossos lá e eles estão à disposição, não estão protegidos. Se são dados realmente utilizados, atendem a alguma finalidade da administração, a gente tem uma primeira razão para ter esse dado lá. Se não é utilizado para nada, enfim, então só a manutenção desse dado lá só está gerando risco para o titular do dado. Então, eu acho que seria necessário um processo de revisão, de higienização disso, pensando qual é a utilidade de cada dado tratado ali. E aí, com isso, a gente poderia diminuir a quantidade de publicidade para aqueles que são necessariamente úteis para alguma coisa. O CPF, por exemplo, e a matrícula hoje já tem uma parte ali que fica com uma máscara, né? Então é uma forma de indexar o nome da pessoa
ao CPF dela ou à matrícula dela, mas como isso é um uso interno, ele está ali, mas está de forma parcial para que ele não seja identificado. Aí acontecem umas coisas engraçadas que é o seguinte: o órgão disponibiliza a folha de pagamento mascarando os primeiros dígitos do CPF. Aí quando o cara é nomeado, a administração mascara os últimos dígitos do CPF. Aí, no fim das contas, se a pessoa pegar as duas informações, ela tem o CPF completo da pessoa. Mas essas são questões que o processo de melhoria contínua é o que tem que acontecer para que essas falhas sejam sanadas. Talvez a gente esteja, aí, em especial dentro do judiciário, numa necessidade de revisão daquelas resoluções que foram editadas logo depois da lei, ali em 2011, 2012, Resolução 102, e as seguintes, né? Para uma adequação à legislação posterior, que foi a LGPD. Né? Naquilo que elas conflitarem aí, tem que ser feita essa higienização e esse melhor tratamento da informação que o Arthur está falando. Vamos lá, o Goianésio tinha levantado a mão, acho que ele quer falar ainda, depois tem o Fábio e a Vanessa. Boa noite, professor, boa noite, Arthur. A gente está dando ênfase mais na empresas públicas, né, do governo, mas a gente tem um problema muito grande. Não está chegando o seu áudio, cara. Está cortando, eu não estou conseguindo entender. Goianésio, se você puder digitar lá no chat, que não está chegando o seu áudio, cara. Ele está chegando muito travado. Tá? Se você puder digitar lá no chat, enquanto isso, que o seu áudio chegou bem travado, os outros colegas aqui também comentaram. Enquanto isso, Goianésio, eu vou passar a palavra para o Fábio. Fábio, pode... Sim. Tem uma questão que me parece que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito homogênea, né? Você tem um espaço muito grande para interpretação entre os órgãos. Eu lembro que um tempo atrás eu trabalhei com alguns dados do Poder Legislativo, e a Câmara e o Senado usavam totalmente diferente a Lei Geral de Proteção dos Dados. A Câmara dos Deputados estava discutindo se ela tinha que proteger ou não o CPF dos parlamentares. O Senado, por outro lado, nem a matrícula do senador ele dava por completo. Então, quando você vê que um dos poderes já tem essa discussão, nem ele consegue saber como usar essa lei, eu queria saber como é que funciona para você uniformizar isso ao longo dos três poderes e aí, para a iniciativa privada também, né? Porque você não consegue chegar a uma conclusão nem na casa que criou a lei, nem na casa que aplica a lei, que avalia a lei. Então, é muito complexo entender como aplica essa lei se nem os poderes sabem fazer isso direito, né? Então, a lei, né, a LGPD, junto com ela, a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulador. E é um órgão que veio justamente para expedir normas, orientações sobre o tratamento, não só para a iniciativa privada, mas também para a administração pública. Por outro lado, a gente tem orientações normativas no âmbito do Executivo Federal, que são orientações que podem ser usadas como paradigma, expedidas tanto pela Secretaria de Governo Digital como pela CGU. Invariavelmente acontece a participação da CGU, que é um órgão de controle da legalidade, e é um órgão muito capacitado, tem pessoas muito estudiosas ali. Sempre que eu estive como encarregado, sempre que eu tive que resolver alguma situação, porque as questões vêm, os casos concretos vêm e a gente não tem a resposta realmente. A LGPD, como o Fábio falou, é uma lei baseada na GDPR e ela é cheia de conceitos indeterminados, ela é cheia de espaços interpretativos. Então, ela é uma lei bastante principiológica e traz diretrizes amplas. Então, ela é feita justamente para... Agora, quando a gente tem leis amplas assim, é o que
os tribunais superiores, o Supremo, em vários casos paradigma, diz o seguinte: você tem uma lei quadro. Uma lei quadro, é um quadro a ser preenchido. Isso acontece no caso de todas as agências reguladoras. Você tem leis que são abrangentes, amplas e conferem poder de regulação, de normatização à agência reguladora. Então, a função para isso agora. Os casos concretos, aí a gente vai enfrentar questões de ordem prática, que são o seguinte: a NPD, pelo que me consta, está com quadro super reduzido, não tem quadro próprio ainda, está atrás de conseguir realizar o primeiro concurso. Enfim, questões de ordem prática que vão demandar sempre uma ponderação e buscar os parâmetros normativos mais concretos e que já existem, né, emitidos, editados por esses órgãos. Ótimo. Então, vamos lá, a última participação. A Vanessa está com a mão levantada. Vanessa Ferreira, você consegue abrir o áudio? Pessoal, enquanto a Vanessa abre aqui o áudio para fazer a pergunta, o pessoal está colocando no chat, né? Para quem não preencheu ainda, o Gabriel colocou aqui no chat os links para os formulários para quem registrar tanto a presença quanto a participação, né? Para a emissão de certificado de horas complementares aí da live, tá? Quem está assistindo no celular, às vezes não está acompanhando o chat. Então, abram o chat aí do lado para vocês pegarem o link para o formulário para emissão de certificados, tá bom? Vamos lá, Vanessa, a palavra está contigo. Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo que está participando da live. A minha dúvida consiste no seguinte: quando a gente faz um cadastro no INSS, por exemplo, todas as pessoas que têm o cadastro negativado, você tenta entrar com algum pedido de aposentadoria, por exemplo, e é negado. Isso fica num banco de dados, que não pode ser acessado, não pode ser passado, no caso, para algum advogado, para entrar com algum tipo de ação que é considerado crime. Mas quando você dá entrada no INSS e essa aposentadoria ela é aprovada, esses mesmos dados são vendidos a bancos que passam a vida ligando para esses aposentados, oferecendo algum tipo de empréstimo, esse tipo de coisa. E aí eu queria entender essa disparidade na lei com relação aos mesmos dados. Porque a única coisa que muda são pedidos deferidos e pedidos indeferidos. Assim, Vanessa, em teoria, não pode haver esse compartilhamento de dados com uma instituição financeira. Aí é o caso de investigar o que aconteceu no caso concreto, porque isso pode configurar, inclusive, um vazamento, e pela LGPD e pela orientação que já existe da ANPD, é preciso ter um protocolo e é preciso o vazamento ser informado de ofício à ANPD. Então, no caso concreto, eu realmente não sei, não tenho conhecimento de como é que isso acontece, mas, de acordo com o que você está me relatando, acho que poderia haver uma investigação. Talvez posso dar uma olhadinha? Uma investigação junto ao INSS, né, do que está acontecendo. Pois não, Jardel? Recentemente eu participei de um treinamento bem interessante sobre justamente o conceito de Deep Web e Dark Web. E o professor é um agente da Polícia Federal e ele foi bem incisivo ao afirmar o seguinte: olha, você não se preocupe, o seu dado já está na Deep Web e na Dark Web. Fato. A única coisa que você tem que tomar cuidado é para rezar para que ele não seja utilizado. Então, hoje, isso que a colega acabou de perguntar, Vanessa, na verdade, os dados já estão disponíveis. Por algum motivo, todos aqueles vazamentos que a gente teve no passado recente, já disponibilizaram esses dados para qualquer usuário que realmente procure e queira se aprofundar. Eu tenho essa impressão. Apenas essa opinião. Só adicionar mais um ponto, né? Os servidores públicos todos têm seus vencimentos disponibilizados no portal da transparência, né? Existe até uma discussão se... Bem, será que todo aposentado que recebe do INSS também não deveria estar no mesmo portal? Porque, em tese, é dinheiro público
E é o mesmo argumento que você poderia usar para defender que o servidor público tenha seus dados no portal da transparência, você poderia usar para um pensionista, né? Um aposentado. São caminhos que talvez tenham que ser melhor regulados, né? E essa preocupação que o Jardel trouxe aí, né? De um policial, né? Dando um curso e que mostra que a coisa na Deep Web anda em outro caminho, né? Por onde a gente procura os dados e onde a gente acaba tentando e conseguindo proteger esses dados, né? É realmente uma superfície do que a gente tem na internet, e a gente sabe que na Deep Web a coisa é diferente. Então, o combate a isso, né? E a gente até ontem, numa outra turma, eu estava conversando sobre as novas legislações que tratam da infiltração de agentes em ambientes para buscarem, né, combater essas organizações criminosas que trabalham, inclusive hoje, né, talvez no passado recente, a preocupação com o crime organizado tivesse muito relacionado ainda com crimes físicos. Quando a gente muda para o ambiente virtual, as organizações criminosas estão trabalhando justamente com dados, né? E aí esse vazamento de dados, repasse de dados, hoje ele tem um valor significativo e tem empresas, né, que compram isso, mesmo sabendo que isso é algo obtido de forma ilegal, né? Então, hoje a própria polícia, talvez o Jardel tenha comentado aqui, né, que foi um policial, um investigador que estava dando curso, dizendo que o dado está na Deep Web, né? Ela está criando também mecanismos, e o legislativo está trazendo mecanismos, a lei que possibilita a infiltração de agentes no combate ao crime de organização criminosa, ela é de 2019, 2020, né? Então, ela modifica a lei lá de 2013, acrescentando um artigo 10A, possibilitando a infiltração de agentes no mesmo sistema que a gente tinha antigamente, né, autorizado só em mundo real, em mundo físico, né, também para ambientes virtuais, e não só os ambientes que a gente conhece, mas também na Deep Web, na Dark Web, né? E aí a gente entra numa área de vazamento também criminoso de dados, né? E aí é mais complicado, né? É como se fosse um ataque hacker ao seu banco de dados. E aí é o que o Arthur falou, né? Aquele que descobre que teve os seus dados vazados, ele tem que reportar para a associação, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então, aí entra na parte muito de comunicação disso. Pessoal, o link do formulário, Gabriel, estão pedindo novamente para passar o link do formulário lá no chat. Se você puder mais uma vez repassar para a turma ali, antes do nosso final, tá bom? Te agradeço, Gabriel. Arthur, acho que o objetivo, passamos até um pouquinho do programado inicialmente, né, para uma sexta-feira, 20 para as 10 da noite. Acho que foi excelente aí a conversa, a própria participação dos alunos aí demonstrou o interesse que a matéria desperta, né? A novidade que é ainda a LGPD, a falta de maturidade ainda dos órgãos públicos na implementação da LGPD, a necessidade de os órgãos trocarem experiências, né, sobre como estão fazendo para melhor se adaptar à LGPD. Acho que foi muito rico aí o debate, né, e os alunos deixaram claro aí o interesse, né, a participação até agora. Chegamos a ter 100 alunos acompanhando a live, agora caiu um pouquinho, a turma já está respondendo o formulário e saindo, e está na hora da gente sair também, né? Então, te agradeço muito, Arthur, mais uma vez, né, pelo tempo, a disponibilidade de uma sexta-feira à noite, estar aqui com os nossos alunos, né? Já tem vários comentários aqui no chat agradecendo, tá?
Então, um grande abraço, Arthur. Aí, se quiser algumas considerações finais. Eu só te agradecer mais uma vez, dizer que foi um prazer, uma satisfação e uma honra poder estar aqui com você e com os alunos. Boa noite. Gente. Valeu, pessoal. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.